Escola da Vida e a Mecânica dos Fluidos. Os alicerces construídos pela mecânica dos fluidos são os que possibilitam a compreensão de muitas aplicações da engenharia. Poderíamos considerar as seguintes aplicações: escoamento em canais e condutos forçados ou livres, seleção de bombas hidráulicas, dimensionamento de instalações hidráulicas, lubrificação, esforço nas paredes de reservatórios e barragens, projetos de pontes e embarcações, dimensionamento de ventilação, estudos aerodinâmicos e muitos outros. Portanto, não dá para pensar em engenharia sem mecânica dos fluidos. Mecânica dos fluidos básica, Raimundo Ferreira Ignácio. Uma viagem pelo livro do professor Franco Brunetti, pelo livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio. O livro Mecânica dos Fluidos do professor Franco Brunetti pode ser adquirido em livraria ou consultado em biblioteca. Já o livro do professor Raimundo Ferreira Ignácio está disponível gratuitamente na web, na página www.escoladavida.eng.br. Você entra na página e vai clicar na engenharia. E aí você tem duas opções, ou fenômeno de transporte para engenharia civil ou mecânica dos fluidos. Se você clicar em fenômeno de transporte para engenharia civil, automaticamente ao abrir a página você deve clicar em bibliografia básica e terá acesso ao material mencionado. Exemplos e avaliações do capítulo 3. Avaliação do capítulo 3, Introdução à Cinemática dos Fluidos. Turma D1. Primeira questão. No sistema da figura, na seção 1, o diagrama de velocidade é dado por V igual 10 vezes 1 menos R sobre R ao cubo, com V em centímetro por segundo, R em centímetro, e A1 igual a 30 centímetros quadrados. As velocidades médias nas seções 2, 3 e 4, bem como as suas áreas de seção transversal, são indicadas na figura. Qual o sentido de escoamento que deve ser indicado e a vazão em massa em quilos por segundo na seção 5? Se a massa específica do fluido considerado for 1000 quilos por metro cúbico. Vou iniciar calculando Q2, Q3 e Q4. Lembrando que vazão é velocidade vezes a área, onde V é a velocidade média e a área é a área da seção formada pelo fluido. A partir daí nós vamos ter que Q2 será V2A2, ou seja, 2,8 vezes 12 vezes 10 a menos 4. Passamos de centímetro quadrado para metro quadrado. Daí o motivo desse 10 a menos 4. Isso resulta uma vazão Q2 igual a 3,36 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Lembrando que em 1 metro cúbico temos 1000 litros, isso resulta em 3,36 litros por segundo. De maneira análoga, calculamos a vazão em 3. V3A3, 3,2 vezes 25 vezes 10 a menos 4, que dará uma vazão de 8 litros por segundo. E, novamente, lembrando que o alemão que vá na seção 4, mas eu só vou com a velocidade média, nós vamos ter que a vazão em 4 será 1,2 vezes 35 vezes 10 a menos 4, que vai nos dar uma vazão Q4 igual a 4,2 litros por segundo. Calculo agora a velocidade média na seção 1. Lembrando que para conduto circular forçado, temos que a velocidade média seria 1 sobre πr ao quadrado, integral de 0 a r, a função da velocidade em relação ao raio, vezes 2πr dr. As constantes saem fora da integral. Então, no nosso caso, o 10 sai fora e o 2π sai fora, o que resulta em uma velocidade média igual a 10 vezes 2π sobre πr 1 ao quadrado, integral de 0 a r1. Aqui eu simplesmente tirei o parênteses e levei ao cubo os dois, vezes r dr.
Então temos que a velocidade média seria 20 sobre R1 ao quadrado, integral de 0 a R1. Vou tirar o mínimo, vai ficar R1 ao cubo menos R1 ao cubo sobre R1 ao cubo, vezes R dr. Novamente, o que é constante sai fora. Então o R1 ao cubo sai fora. Eu vou ficar com 20 R1 à quinta, integral de 0 a R1 ao cubo menos R1 ao cubo R dr. Ora, a integral de uma diferença é a diferença das integrais. Isso vai nos resultar a velocidade média 20 sobre R1 à quinta vezes integral de R1 ao cubo R dr de 0 a R1 menos integral de 0 a R1 de R1 à quarta dr. Ora, temos que calcular a primitiva. A primitiva o que vem a ser? É o valor que, ao derivar, vai nos dar o que eu tenho na integral. Ou seja, aqui vai me dar R ao quadrado sobre 2, aqui vai me dar R à quinta sobre 5. Então eu vou ficar com R1 ao cubo saiu fora, R ao quadrado sobre 2, variando de 0 a R1, menos R à quinta sobre 5, variando de 0 a R1. Então isso aqui vai me dar R1 ao quadrado sobre 2, isso aqui vai me dar R1 à quinta sobre 5. Vou pôr o R1 à quinta em evidência. Isso vai acabar me cancelando e eu vou ficar com 20 vezes meio menos 1/5, que vai me dar como resposta uma velocidade média na seção 1 igual a 6 centímetros por segundo. Isso porque a velocidade era dada em centímetros por segundo e o raio em centímetro. Agora é só calcular a vazão na seção 1, ou seja, Q1 é V1 a 1, que vai nos dar 6 vezes 30, 180 centímetros cúbicos por segundo. Transformando isso para litro, eu vou ficar com 0,18 litros por segundo. Como temos um único fluido, que no caso é a água, podemos escrever que a somatória das vazões em volume que entram é igual à somatória das vazões em volume que saem. No nosso caso, eu tenho de princípio duas entradas, 0,18 litros por segundo e 3,36 litros por segundo. E duas saídas, de 8 litros por segundo e 4,2 litros por segundo. Precisamos decidir se em 5 entra ou sai. Ora, sem a seção 5, observamos que entram 3,54 litros por segundo e saem 12,2 litros por segundo. Portanto, em 5 só podemos estar entrando. Então, em 5 entra. A partir daí, vamos aplicar a somatória das vazões que entram igual a somatória das vazões que saem. Então, eu vou ficar com Q1 mais Q2 mais Q5 igual a Q3 mais Q4. Substituindo os valores, a nossa única incógnita será a vazão em 5, que vai nos dar 8,66 litros por segundo, ou seja, 8,66 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Aí é lembrar que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão em volume. Massa específica que foi dada, 1.000 quilos por metro cúbico, vazão em volume que nós achamos, 8,66 vezes 10 a menos 3. Vai nos dar uma vazão em massa em 5 de 8,66 quilos por segundo. É fundamental para a sua formação que você se transforme em um aprendedor. Para isso, aprenda fazendo. E resolva a segunda questão da turma D2, que é similar a esta. Aqui é uma forma de você constatar se você compreendeu a solução ou não. As respostas dessa questão você tem em 5. A vazão vai estar entrando e a vazão em massa é igual a 3,72 quilos por segundo. Segunda questão. No tubo da figura, seção 1, tem um diâmetro de 30 centímetros e o líquido apresenta um escoamento laminar com um número de Reynolds igual a 1900. Na seção 2, o escoamento também é laminar, com o número de Reynolds igual a 850. Na seção 1, o líquido tem uma velocidade de 0,25 metros por segundo a 10 centímetros da parede do tubo. Calcule o diâmetro da seção 2, a viscosidade dinâmica do líquido, se sua massa específica é igual a 900 kg por metro cúbico, e item C, a velocidade máxima na seção 2.
Para o escoamento laminar, em tubo forçado de seção circular, temos que a velocidade real seria a velocidade máxima vezes 1 menos R sobre R ao quadrado. E que a velocidade média é a velocidade máxima sobre 2. Vamos analisar a nossa situação. E nós temos que o R maiúsculo, na nossa expressão aqui, é o raio interno do tubo. E o R minúsculo é o raio do ponto considerado, e que varia de 0 a R. Portanto, nós temos 0,25, que foi a velocidade dada, igual a velocidade máxima vezes 1 menos. O 0,25 está a 10 centímetros da parede do tubo. Ora, se o raio do tubo é 15 centímetros e ela está a 10 centímetros, o R será 5. Então ficaria 1 menos 5 sobre 15 ao quadrado. Nossa única incógnita é a velocidade máxima. Tiramos a velocidade máxima igual a 0,28125 metros por segundo. A partir daí nós sabemos que a velocidade média é a máxima sobre 2, já que o escoamento é laminar. Então temos a velocidade máxima, tiramos a velocidade média, 0,140625 metros por segundo. Não estou arredondando nada por enquanto. Aí é lembrar do cálculo do número de Reynolds, e que para condutos forçados de seção transversal circular, temos que o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Portanto, Reynolds seria massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade dinâmica. Nosso caso, nós temos o Reynolds 1900, massa específica foi dada 900, velocidade média nós calculamos 0,140625, diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro, então seria 0,30, nossa única incógnita seria a viscosidade dinâmica. E aí, é só calcular a viscosidade dinâmica, que seria a resposta do item B. Vai nos dar uma viscosidade dinâmica igual a 0,019984 Pascal vezes segundo. Poderíamos aproximar isso aqui para 0,02 Pascal vezes segundo. Vamos lembrar novamente que o alemão, que vá, mas eu só vou com a velocidade média. Então, vazão é velocidade média vezes a área. Por outro lado, como a massa específica é constante, podemos afirmar que a equação da continuidade ou conservação de massa seria a vazão em volume em 1 igual a vazão em volume em 2, que seria uma constante. Como nós temos a velocidade média em 1, temos a área em 1 π r ao quadrado, poderia ser π d ao quadrado sobre 4 também, mas calculamos a vazão em 1, que será igual a vazão em 2, que nos resulta em 9,94 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo. Ora, foi dado o número de Reynolds na seção 2. Então, nós sabemos que 850 seria o ρ, 900, vezes a velocidade média em 2, vezes o diâmetro em 2, dividido pela viscosidade dinâmica que nós achamos. Aí nós temos uma equação, 1, onde V2 vezes D2 é igual a esse número aqui, 0,018873777. Por outro lado, sabemos que a vazão em 2 seria a velocidade V2 vezes a área. Aqui nós podemos falar que seria π d2 vezes d2 sobre 4. Então nós temos V2 vezes d2 vezes π d2 sobre 4. Esse valor, V2 d2, pode ser substituído por esse número. Ao fazer esta substituição, ficamos com uma única incógnita, que seria o diâmetro interno da seção 2. Tiramos que o diâmetro interno da seção 2 vai ser aproximadamente 0,671 metros ou 671 milímetros. Temos o diâmetro, temos a vazão. Então, nós calculamos a velocidade média, que seria a vazão sobre a área. Vazão, 9,94 10 a menos 3. A área, que seria π d ao quadrado sobre 4. 4 subiu aqui para multiplicar. Achamos uma velocidade média igual a 0,0281 metros por segundo. Ora, como é um escoamento laminar 850, sabemos que a velocidade máxima é igual a 2 vezes a velocidade média. Isto porque se trata de um conduto de seção circular e forçado. A partir daí, tiramos a velocidade máxima igual a 0,0561 metros por segundo. Essa foi a avaliação do capítulo 3, turma D1. Não desejo ensinar nada a ninguém.
mas sonho em inspirar a todos a construir seu próprio caminho para o aprendizado, através da persistência, dedicação e disciplina. Exercício 89 da bibliografia básica, exercício relacionado à equação da continuidade. Para acessá-lo de forma gratuita, www.escoladavida.eng.br/ft/chamada de ft.htm. Exercício em si. Em relação à seção A, pede-se o sentido do escoamento. B, o tipo de escoamento através do número de Reynolds. Dado peso específico da água, 9.800 N por metro cúbico, da água, viscosidade da água, 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Ora, vamos calcular a velocidade média aqui, vamos calcular a vazão que está entrando. Comparar essa vazão com essa e vamos concluir se A entra ou sai. Vamos iniciar calculando a velocidade média. Velocidade média é 1 sobre área, a função vezes dA. No nosso caso, a área é πr ao quadrado, é um conduto de seção circular. O dA será 2πr dr e a função foi dada aqui. Então teríamos velocidade média 1 sobre π vezes 0,1 ao quadrado, variando, a integral variando de 0 a 0,1, é uma integral definida. A função 2 menos 200 r ao quadrado vezes 2πr dr. Ora, a constante sai para fora da integral. A primeira constante, no caso, seria 2π. Então, ficaríamos com 2π sobre π vezes 0,1 ao quadrado, integral de 0 a 0,1, 2 menos 200 r dr. A integral de uma diferença é a diferença das integrais. Portanto, ficaríamos com a velocidade média, 2 sobre 0,1 ao quadrado, que multiplica a integral de 0 a 0,1 de 2 vezes r dr, menos integral de 0 a 0,1, 200 r ao cubo dr. Ora, o 2 sai para fora, o 200 sai para fora, e ficamos com integral de 0 a 0,1 de r dr e integral de 0 a 0,1 r ao cubo dr. Ora, basta lembrar a propriedade da integral. Então, uma integral definida de a a b de y elevado a n vezes dy vai nos dar y n mais 1 sobre n mais 1, variando de a a b, ou seja, b elevado a n mais 1 sobre n mais 1, menos a elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Esse n vale tanto para números inteiros ou não. Então, no nosso caso, ficaríamos com velocidade média 2 sobre a1 ao quadrado, 2 vezes r ao quadrado sobre 2, variando de 0 a 0,1, menos 200, r à quarta sobre 4, variando de 0 a 0,1. Substituindo os valores, vamos obter a velocidade média igual a 1 metro por segundo. Aí vamos aplicar um alemão que vá, mas lembrem, eu só vou com a velocidade média. A vazão seria a velocidade média vezes a área, 1 vezes π 0,1 ao quadrado, que vai nos dar uma vazão de 0,03142 metros cúbicos por segundo. Passando para litros por segundo, é só lembrar que 1 metro cúbico igual a 1.000 litros, então vamos multiplicar por 1.000, teremos uma vazão de 31,42 litros por segundo. Ora, a partir daí fica fácil observar que a vazão em A sai, já que entra 31,42 litros por segundo e aqui está saindo 20, portanto, em A também está saindo. A partir deste ponto, aplicamos a equação da continuidade para um escoamento incompressível em regime permanente. Então, nós teríamos que 31,42 igual a 20 mais QA. Tiramos QA igual a 11,42 litros por segundo. Vamos passar para metro cúbico por segundo e calcular a velocidade média em A. Então, teríamos 11,42 dividido por 1.000 igual a velocidade média vezes a área. Foi dado o diâmetro. π 0,16 ao quadrado sobre 4. Tiramos a velocidade média de escoamento sem arredondamento nenhum. A partir daí, basta calcular o número de Reynolds. Reynolds, velocidade vezes o diâmetro hidráulico sobre Ni. Como trata-se de um conduto de seção circular forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Então, calculamos o Reynolds, que vai nos dar 90.878, já que temos a velocidade média, temos o diâmetro e temos a viscosidade. Ora, bem maior do que 4.000, portanto, o escoamento é turbulento.
Exercício 94 da bibliografia básica. Exercício relacionado à equação da continuidade. E esta aplicada a um canal aberto. Para acessar a bibliografia básica, www.escoladavida.eng.br/ft/chamada de ft.html. Acesso totalmente gratuito. Para um esquema dado a seguir, onde se tem um escoamento cujo diagrama de velocidades obedece à equação v igual a 10 vezes y elevado a 4/5, com y em centímetro para v em centímetro por segundo, conforme dado. Pede-se determinar, item A, a velocidade média do escoamento, item B, o tipo de escoamento, item C, a vazão em massa. Dados: aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, massa específica, 800 kg por metro cúbico, e viscosidade cinemática igual a 75 cent-Stoke. Importante observar que temos um canal aberto de seção transversal retangular. Neste caso, onde a velocidade só varia com y, nosso dA será b vezes 1 dy. Isso é importante para se calcular a velocidade média. Então, a área, b vezes y, dA, b vezes dy. Velocidade média, 1 sobre área, 1 sobre b vezes h, integral de 0 a h, a função, que seria 10y elevado a 4/5, vezes o dA, que seria b dy. A constante sai fora da integral. Ora, a constante, no nosso caso, é o b. Então, ficaríamos velocidade média, 10, também constante, sai fora, vezes b, sobre b vezes h, integral de 0 a h de y elevado a 4/5 vezes dy. Aí é só usar a propriedade, novamente, das integrais. Uma integral definida de y elevado a n vezes dy, isso vai dar y elevado a n mais 1, sobre n mais 1, variando de a a b. Está aqui a variação b, n mais 1 sobre n mais 1, menos a, n mais 1 sobre n mais 1. Vamos resolver o item A aplicando essa propriedade. Aí nós teríamos que a velocidade média seria 10 sobre h vezes integral de 0 a h de y a 4/5 vezes dy. Ora, 10h vezes y elevado a 4/5 mais 1 sobre 4/5 mais 1, variando de 0 a h. Ficaríamos com 10 sobre h vezes 5 nono vezes h elevado a 9/5, onde o h vai ser dado em centímetros, 10 centímetros. Aqui ficou com 10 sobre 10. Isso vai nos resultar uma velocidade média igual a 35,1 centímetros por segundo. Para estabelecer o tipo de escoamento, temos que calcular o número de Reynolds. Reynolds é a massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade, ou a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico sobre a viscosidade cinemática. Lembrando que 75 cent-Stoke seria 75 vezes 10 a menos 2 centímetro quadrado por segundo, que por sua vez seria 75 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo. A partir daí temos Reynolds igual a 0,351, a velocidade passando para metro por segundo, vezes o diâmetro hidráulico sobre 75 vezes 10 a menos 6. Portanto, temos que calcular o diâmetro hidráulico. Diâmetro hidráulico, 4 vezes a área da seção formada pelo fluido, dividido pelo perímetro molhado. Lembrando que esse perímetro molhado é formado pelo contato do fluido com parede sólida. Então, nós teríamos que o diâmetro hidráulico seria 4 vezes a área, que seria 0,2 vezes 0,1, dividido pelo perímetro molhado, que seria 0,1 mais 0,2 mais 0,1. Daí tiramos um diâmetro hidráulico igual a 0,2 metros. Podemos calcular o número de Reynolds, que vai nos dar 936. Ora, como o número de Reynolds ficou menor do que 2.000, podemos afirmar que o escoamento é laminar. Aí, lembrando da relação entre vazão e vazão em massa, temos que a vazão em massa é a massa específica vezes a vazão em volume, ou seja, a massa específica vezes a velocidade média vezes a área. Ou seja, 800 vezes a velocidade média, que nós achamos, 0,351 passando para metro por segundo, vezes a área 0,2 vezes 0,1, que vai nos dar uma vazão
em massa no retorno aproximadamente igual a 5,62 quilos por segundo. É isso aí, moçada. Um exemplo da equação da continuidade e do cálculo da velocidade média aplicada a um canal aberto. Se esse material foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!